tem coisas que a vida demora para nos ensinar. Verdades que ficam escondidas por trás de sorrisos, como aqueles santinhos que minha mãe guardava entre as páginas da Bíblia. Eu já passei dos 70, mas só agora consigo falar sobre o que me aconteceu sem que as mãos tremam tanto quanto as folhas do flamboyant, no quintal da casa onde nasci em Pindamonhangaba. Me chamo Raimunda, Mundinha para os íntimos. Cresci numa época em que moça direita não questionava, apenas aceitava. Quando me lembro, vejo uma menina de tranças pretas sentada no banco da igrejinha de São Benedito, acreditando que a bondade era como aquela hóstia que o padre levantava durante a missa, pura, sem manchas, sem questionamentos. Foi assim que aprendi a buscar o que parecia perfeito, como as toalhas engomadas que minha mãe colocava na mesa de domingo. Minha mãe, Dona Juraci, era mulher de poucas palavras e muitas orações. Levantava antes do sol para fazer café no fogão a lenha e dormia depois de rezar o terço completo, mesmo quando os olhos já pesavam de cansaço. Foi ela quem me ensinou que mulher tem que saber escolher homem direito, Mundinha, homem de fé, homem que respeita o Senhor. Na minha juventude, Taubaté era uma cidade pequena, onde todo mundo conhecia todo mundo. Eu trabalhava na farmácia do seu Otacílio, um viúvo respeitado que me tratava como filha. Era lá que eu via o movimento da cidade, as fofocas que corriam entre uma receita e outra, os namoros que começavam com olhares trocados na praça depois da missa de domingo. Terminei o normal e virei professora da escolinha municipal. Foi um orgulho danado para minha família. Primeira com diploma, primeira a ter profissão além de dona de casa. Eu me senti importante ensinando as crianças a ler, a contar, a sonhar com um futuro melhor que o nosso. Mas no fundo, bem lá no fundo da alma, onde a gente esconde até de si mesma, eu queria mais da vida. Queria conhecer o Rio de Janeiro. Queria ver o mar que só conhecia por fotos desbotadas nas revistas que chegavam atrasadas em nossa cidade. Já estava beirando os 30, moça encalhada, como diziam as comadres na feira de sábado, quando ele entrou na minha vida. Marcelo chegou para ser o novo contador do Banco da Cidade. Vinha de São Paulo, trazia ternos bem passados e uma educação que impressionava todo mundo. Mas o que mais chamava atenção era a sua devoção. Não falhava uma missa, cumprimentava o padre com respeito e sempre tinha uma palavra sobre Deus na ponta da língua. Lembro do nosso primeiro encontro como se fosse ontem. Era uma tarde de setembro, aquele calor que faz a gente procurar sombra e uma boa água de coco. Ele entrou na farmácia procurando algo para dor de cabeça. Seu Otacílio tinha saído para almoçar e eu estava sozinha no balcão, arrumando os remédios por ordem alfabética. A senhora poderia me indicar algo para enxaqueca? Ele perguntou com uma voz que parecia veludo. Ninguém nunca tinha me chamado de senhora daquele jeito, com tanto respeito. Levantei os olhos e me deparei com um homem alto, de cabelos castanhos bem penteados e um sorriso tão gentil que parecia iluminar todo o ambiente. Claro, temos esse aqui, respondi mostrando o remédio mais vendido para dores de cabeça. O senhor chegou há pouco na cidade, não é? Soube que é o novo contador do banco. Ele sorriu e seus olhos pareciam guardar algum segredo bonito. Sim, cheguei semana passada. Já estou encantado com a cidade, mas ainda mais com a gentileza das pessoas, especialmente a sua. Foi assim que começou. Uma conversa na farmácia, depois um encontro por acaso, na saída da missa, um convite para um café na padaria do seu Joaquim, e antes que eu percebesse, já estava sonhando com um homem que parecia enviado por Deus para colorir minha vida. Marcelo falava de fé de um jeito que me fazia sentir pequena. Conhecia passagens da Bíblia de cor, tinha opinião formada sobre tudo e me dizia coisas que nenhum homem tinha dito antes. Raimunda, ele falava segurando minhas mãos depois da missa. Você é uma bênção na minha vida, uma mulher de valor, como dizem provérbios. Minhas amigas suspiravam quando eu contava. Dona Juraci acendia velas em agradecimento. E eu? Eu me sentia como se tivesse ganhado na loteria sem nem ter comprado o bilhete.
Um homem estudado, religioso, trabalhador, e que ainda por cima dizia que eu era especial. Nosso namoro foi rápido. 6 meses depois estávamos noivos, com as alianças bentas pelo padre Anselmo e a aprovação de toda a cidade. Eu não via a hora de começar nossa vida juntos, de construir um lar abençoado como o que minha mãe sempre sonhou para mim. No dia do casamento, a pequena igreja de São Benedito estava repleta de flores e esperanças. Meu vestido simples, mas elegante, tinha sido costurado por minha madrinha, Dona Conceição. O véu era emprestado de minha prima, que casara no ano anterior. Tudo era simples, mas para mim era perfeito. Enquanto eu caminhava até o altar, vi nos olhos de Marcelo algo que interpretei como admiração. Hoje, olhando para trás com os olhos do tempo, reconheço que talvez fosse outra coisa. Talvez já ali, escondido por trás daquele olhar aparentemente apaixonado, estivesse o homem que eu só conheceria anos depois. O que eu não sabia naquele momento é que por trás do crucifixo de prata que ele carregava sempre no pescoço, escondia-se um inferno que eu levaria anos para reconhecer e ainda mais tempo para escapar. Mas isso eu só entenderia muito depois, quando as lágrimas já tivessem marcado sulcos em meu rosto e quando as ave-marias rezadas em desespero dessem lugar a uma fé diferente, uma fé em mim mesma. Nossa casa ficava na parte antiga de Taubaté, uma construção pequena, mas aconchegante, com janelas azuis e um quintal onde eu logo plantei manjericão, alecrim e uma roseira que ganhei de presente de Dona Lourdes, nossa vizinha. Era uma rua tranquila, dessas onde as crianças ainda podiam brincar de pega-pega até anoitecer, e onde o cheirinho de bolo de fubá escapava pelas janelas nas tardes de sábado. Nos primeiros meses de casada, eu me sentia dentro de um daqueles filmes que passavam no cinema da praça. Acordava cedo para preparar o café de Marcelo, antes que ele saísse para o banco, arrumava a casa cantarolando e esperava ansiosa pela hora em que ele voltaria. Às vezes, me pegava olhando para a aliança dourada no meu dedo e sorria sozinha, agradecendo a Deus por ter me dado um marido tão bom. Como eu era ingênua, meu Deus! Como eu confundia devoção com amor! Marcelo era um homem organizado até demais. Gostava das coisas em seu devido lugar, das refeições servidas no horário exato, da casa impecável como se fôssemos receber visitas a qualquer momento. No início, achei aquilo sinal de responsabilidade, um valor precioso em tempos onde os homens estavam mais preocupados com o boteco do que com o lar. Ordem é um presente divino, Raimunda. Ele repetia enquanto arrumava seus papéis do banco em pilhas perfeitamente alinhadas. Um lar organizado é sinal de uma família abençoada. E eu acreditava. Ah, como eu acreditava! Passei a dobrar as toalhas exatamente como ele gostava, a arrumar os talheres na gaveta seguindo o padrão que ele achava correto, a fazer questão que o jantar estivesse na mesa às 7 horas em ponto. Nas sextas-feiras, ele trazia um ramalhete de flores do campo para mim. Nas suas folgas, íamos juntos visitar o Santuário Nacional em Aparecida. Aos domingos, ocupávamos sempre o mesmo banco na igreja, e eu me sentia orgulhosa quando as senhoras mais velhas comentavam o quanto éramos um casal bonito, abençoado, exemplar. Eu continuei dando aulas, mas logo percebi que Marcelo não gostava muito que eu chegasse em casa comentando sobre o dia na escola, sobre as crianças levadas ou sobre os planos que fazia para melhorar o aprendizado dos pequenos. Mulher fala demais, é como goteira em dia de chuva, mundinha, ele dizia com aquele sorriso que eu ainda achava charmoso. Seu trabalho é importante, mas mais importante é cuidar do nosso lar. Não se esqueça das prioridades que Deus determinou. E assim, aos poucos, fui me silenciando. Contava menos sobre meu dia, guardava para mim as pequenas alegrias de ver um aluno finalmente conseguir ler sozinho, ou a tristeza de perceber que alguns chegavam com fome à escola. Comecei a entender que meu mundo deveria girar ao redor do nosso lar, das necessidades de Marcelo, das expectativas que ele tinha sobre como uma esposa cristã deveria se comportar. Quando completamos 1 ano de casados,
comecei a sonhar com a possibilidade de termos filhos. Imaginava um menininho com os olhos de Marcelo, ou uma menina com meus cabelos pretos. Pensava no barulho de risadas infantis enchendo nossa casa silenciosa demais, no cheiro de talco de bebê, nas roupinhas pequeninas que eu poderia costurar nos fins de tarde. Deus dará filhos no tempo certo, Raimunda, Marcelo respondia sempre que eu tocava no assunto. Não devemos apressar os desígnios do Senhor. Além disso, crianças dão trabalho e despesa. Precisamos estar mais estáveis primeiro. E mais uma vez, eu aceitei. Guardei meus sonhos de ser mãe numa caixinha invisível dentro do peito, junto com tantas outras vontades que fui aprendendo a silenciar para não contrariá-lo. Foi por volta dessa época que Marcelo começou a comentar sobre minhas roupas. A saia colorida que eu adorava era chamativa demais para uma mulher casada. O batom vermelho que usei numa festa de aniversário era coisa de mulher que quer chamar a atenção dos homens. O vestido novo que comprei para o Natal era muito decotado para uma professora respeitável. A beleza da mulher virtuosa está no seu interior, não nas vaidades do mundo. Ele citava, com aquela autoridade de quem conhecia as escrituras melhor que qualquer um, e para provar seu ponto, sempre tinha uma passagem bíblica na ponta da língua. Aos poucos, foi mudando o meu guarda-roupa. As cores vivas deram lugar a tons mais sóbrios. As saias ficaram mais compridas. Os decotes desapareceram por completo. Até minhas sandálias de saltinho, que eu usava nas ocasiões especiais, foram substituídas por modelos mais adequados, segundo os padrões que Marcelo considerava cristãos. Minhas amigas da escola começaram a comentar a mudança. "Mundinha, você está sempre tão séria ultimamente", dizia Teresa, professora de geografia, e minha amiga desde os tempos de normal. "Quase não vem mais tomar um café conosco depois da aula. Está tudo bem?" Eu sorria e inventava desculpas. Que estava cansada, que tinha muito serviço em casa, que Marcelo precisava de mim. A verdade é que ele não aprovava algumas das minhas amizades. Teresa era divorciada, uma influência perigosa, segundo ele. Júlia fumava, hábito de gente sem Deus. E Conceição tinha um filho que não era casado com a namorada. Exemplo de família desestruturada. "Diga-me com quem andas e te direi quem és", Marcelo repetia como um mantra. Uma mulher de Deus precisa cercar-se de pessoas que elevem seu espírito, não que o corrompam. E assim fui me afastando. Das amigas, dos pequenos prazeres, de mim mesma. O mundo foi ficando menor, reduzido às paredes da nossa casa, às horas na escola e aos domingos na igreja. Recordo-me com clareza do dia em que minha mãe veio nos visitar. Dona Juraci, com seus olhos atentos que não deixavam passar nada, me observou durante todo o almoço enquanto eu servia Marcelo. Concordava com tudo o que ele dizia e quase não falava. Quando ele saiu para o quintal, ela segurou minha mão sobre a mesa da cozinha. "Filha, cadê aquela mundinha alegre que dançava nas festas juninas e discutia política com seu pai? Você está sumindo dentro desse casamento." Senti um nó na garganta e as lágrimas vieram sem que eu pudesse controlar. Era a primeira vez que alguém notava o que eu mesma tentava não ver. Eu estava desaparecendo, como um desenho na areia em que a maré vai apagando devagarzinho. "Mamãe, o Marcelo é um bom marido", respondi enxugando as lágrimas rapidamente, com medo que ele voltasse e visse. "Ele só tem princípios fortes, valores cristãos. Eu estou aprendendo muito com ele." Dona Juraci apertou minha mão com mais força. Seus olhos, tão parecidos com os meus, estavam cheios de uma preocupação que suas palavras não expressavam. "Mundinha, Deus não fez as flores todas iguais. Se ele quis diversidade na natureza, por que iria querer que uma mulher deixasse de ser quem ela é para agradar um homem?" Aquelas palavras ficaram guardadas em mim, como uma sementinha esperando a hora certa para germinar. Mas naquele momento, eu ainda não estava pronta para ouvir. Acreditava sinceramente que meu papel era ser a esposa que Marcelo queria, a mulher que ele aprovava, a cristã que seguia os mandamentos que ele interpretava.
A vida seguiu assim por mais alguns anos. Eu dando aulas, cuidando da casa, frequentando a igreja e tentando ser perfeita aos olhos do meu marido. Ele, cada vez mais exigente, cada vez mais controlador, sob o disfarce da religiosidade. Quando o banco promoveu Marcelo para gerente, achei que talvez as coisas melhorassem. Com um salário melhor, quem sabe ele ficasse menos tenso, menos preocupado com os mínimos detalhes. Quem sabe finalmente pudéssemos pensar em ter filhos. Mas o que veio depois foi ainda pior. O poder no trabalho pareceu aumentar sua necessidade de controle em casa. As críticas ficaram mais frequentes, as cobranças mais severas. E foi nessa época que conheci Samira, a nova funcionária do banco, que sem querer abriria meus olhos para o que eu ainda não conseguia enxergar. Samira chegou de São Paulo para trabalhar no caixa do banco. Morena alta, cabelos cacheados e um sorriso franco que conquistava todos ao redor. Tinha uns 30 anos, era divorciada e criava sozinha um filho de 8 anos, o Pedrinho. Logo se tornou querida na pequena Taubaté, principalmente entre as crianças da escola onde eu dava aula, pois sempre organizava gincanas nos fins de semana na Praça da Matriz. No início, Marcelo parecia não se importar com ela. Era apenas mais uma funcionária, dizia ele. Mas notei que em casa ele começou a fazer comentários ácidos sobre mulheres que não respeitam o sacramento do matrimônio e mães solteiras que não dão exemplo cristão. Foi numa quermesse da igreja, numa noite abafada de junho, que tudo começou a mudar. Eu estava ajudando na barraca de doces quando vi Samira chegando com Pedrinho. O menino correu para participar da pescaria, enquanto ela se aproximava para comprar um doce. Dona Raimunda, a senhora por aqui. Seus alunos falam muito bem da professora. Dizem que conta as melhores histórias. Ela comentou com aquela simpatia natural que me fazia lembrar de como eu mesma era, antes de me encurvar sob o peso das expectativas de Marcelo. Conversamos por alguns minutos e, pela primeira vez em anos, senti aquela leveza de um bate-papo despreocupado. Samira me contou como era São Paulo, os teatros que frequentava, os livros que lia. Me falou da alegria de ser mãe, mesmo com todas as dificuldades. Quando percebi, estava rindo alto, como há muito não fazia. Foi então que senti uma mão firme no meu ombro. Marcelo estava atrás de mim, com aquele olhar que eu já conhecia bem, uma mistura de reprovação e controle. Está na hora de irmos para casa, Raimunda, já é tarde, ele disse, mal cumprimentando Samira com um aceno distante. Durante todo o caminho de volta, ele permaneceu em silêncio. Um silêncio pesado daqueles que anunciam tempestade. Só quando entramos em casa, ele explodiu. Que comportamento foi aquele, Raimunda? Rindo alto, chamando atenção, conversando com aquela mulher como se fossem íntimas. Marcelo, eu só estava sendo educada. A Samira é mãe de um dos meus alunos e... Aquela mulher é um mau exemplo. Divorciada, criando filho sozinha, sempre chamando atenção com aquelas roupas e aquele jeito. Não quero você próxima dela. Entendeu? Senti algo estranho dentro de mim naquele momento. Uma pequena chama de indignação que há muito havia sido apagada começava a reacender. Marcelo, não é justo julgar a Samira assim. Ela é uma boa mãe, trabalha duro e... Ele bateu a mão na mesa com tanta força que o porta-retrato com nossa foto de casamento caiu e o vidro se quebrou. Não me contrarie, Raimunda. Uma esposa cristã obedece ao marido. Está na Bíblia, ou você esqueceu? Aquela noite, chorei silenciosamente no banheiro para que ele não ouvisse. A semente plantada por minha mãe começava a germinar. E eu me perguntava se aquilo era realmente o casamento que Deus desejava para mim. Alguns dias depois, encontrei Samira na saída da escola. Ela estava esperando o Pedrinho e me cumprimentou com seu sorriso habitual. Hesitei, olhei para os lados como se Marcelo pudesse estar me vigiando e então decidi me aproximar. Algo me dizia que precisava daquela conversa. Boa tarde, Samira. Como vai o Pedrinho? Muito bem, dona Raimunda. Não para de falar da senhora. Disse que quando crescer quer ser professor também.
Conversamos por alguns minutos, até que ela me convidou para tomar um café na padaria da esquina. Por um momento pensei em recusar. Marcelo chegaria em casa em 2 horas e eu sempre tinha o jantar pronto. Mas algo dentro de mim, talvez aquela mundinha que minha mãe sentia falta, me fez aceitar. No café, Samira me contou sua história. Como se casara jovem com um homem religioso e autoritário. Como ele a isolara da família e amigos. Como usava a Bíblia para justificar qualquer forma de controle. E como, finalmente, após anos de sofrimento silencioso, encontrara a coragem para sair daquele casamento e recomeçar. O mais difícil, ela disse, mexendo o café com a colherzinha, foi perceber que aquilo não era amor, nem de Deus, nem dele. Era controle, era posse. Deus não quer que sejamos infelizes em nome de um sacramento, dona Raimunda. Minhas mãos tremiam tanto que precisei pousar a xícara. Era como se Samira estivesse contando minha própria história, descrevendo o meu próprio casamento. Senti as lágrimas vindo, mas dessa vez não as reprimi. Samira, Minha voz falhou e não consegui terminar. Ela segurou minhas mãos por cima da mesa, com aquela gentileza de quem conhece a dor do outro, porque já sentiu a mesma dor. Eu sei, dona Raimunda. Sei porque já estive lá. Quando a senhora estiver pronta para conversar, estarei aqui. Voltei para casa naquele dia com a cabeça fervilhando. Preparei o jantar mecanicamente, pensando no que Samira havia dito, revivendo cada momento do meu casamento sob uma nova luz. Quando Marcelo chegou, tentei agir normalmente, mas algo em mim havia mudado. 2 semanas depois, minha mãe adoeceu. Uma pneumonia forte que a deixou internada no pequeno hospital de Taubaté. Quando avisei Marcelo que precisaria ficar com ela durante a noite, sua reação me deixou perplexa. Sua mãe tem seus irmãos para cuidarem dela. Seu lugar é aqui, na sua casa, com seu marido. Marcelo, ela está muito mal. Preciso ficar com ela. Raimunda, você está colocando sua família acima do nosso casamento. Isso é pecado aos olhos de Deus. Pela primeira vez em todos aqueles anos, desobedeci. Peguei minha bolsa e saí para o hospital sem olhar para trás, sentindo um misto de culpa e libertação que era novo para mim. Passei 3 noites no hospital, dormindo numa cadeira ao lado do leito de Dona Juraci. Durante o dia, minhas irmãs a acompanhavam para que eu pudesse ir à escola dar aulas. Marcelo não me ligou, não foi me ver, não perguntou sobre minha mãe. Quando voltei para casa, encontrei-o sentado na sala, lendo a Bíblia com uma expressão solene. Você escolheu desobedecer seu marido, Raimunda. Agora vai carregar esse pecado. Ao invés de me desculpar, como teria feito antes, senti uma coragem nova nascendo em mim. Cuidar da minha mãe doente não é pecado, Marcelo. É amor, é respeito. Se Deus é amor, como tantas vezes você diz, então ele entende o que fiz. O silêncio que se seguiu durou dias. Marcelo simplesmente parou de falar comigo. Ia para o trabalho, voltava, comia o que eu preparava e se fechava no quarto para orar, como ele dizia. Aquele silêncio pesava mais que qualquer grito, mais que qualquer acusação. Foi durante esse período que encontrei as cartas. Estava limpando o escritório de Marcelo, algo que ele sempre fazia questão de fazer pessoalmente, quando, ao mover alguns livros, um envelope caiu de dentro de uma Bíblia. Depois outro e mais outro. Envelopes perfumados, com uma caligrafia delicada que não era a minha. Meu coração disparou. Eu sabia que não deveria abrir, que aquilo era invadir a privacidade dele. Mas minhas mãos tremulavam por vontade própria, como se algo maior que eu me impelisse a descobrir a verdade. A primeira carta era de uma mulher chamada Celina. Falava de encontros secretos, de promessas de amor, de como Marcelo era diferente do marido dela. A data era de apenas 3 meses depois do nosso casamento. Li a segunda carta, depois a terceira. Diferentes mulheres, diferentes datas, mas sempre o mesmo conteúdo. Marcelo, o homem tão religioso,
tão preocupado com pecados e aparências, mantinha casos com mulheres casadas de Taubaté e até de cidades vizinhas. O chão parecia ter sido arrancado debaixo dos meus pés. Todos aqueles anos de cobrança, de culpa, de me fazer sentir pecadora por qualquer pequena transgressão, enquanto ele próprio vivia uma vida dupla. Quando Marcelo chegou naquela noite, as cartas estavam sobre a mesa da cozinha. Eu, sentada em silêncio, com o crucifixo que ele sempre usava nas mãos, havia encontrado junto com as cartas, esquecido entre as páginas da Bíblia, que ele raramente abria. "O que é isso, Raimunda? Você andou mexendo nas minhas coisas?" Sua voz não demonstrava remorso ou vergonha, apenas raiva por ter sido descoberto. "Todos esses anos, Marcelo, todos esses anos me fazendo sentir inferior, pecadora, inadequada. E você não entende, Raimunda. Um homem tem necessidades que uma esposa como você não consegue satisfazer. Além disso, eu me arrependo, me confesso, e Deus me perdoa." Olhei para aquele crucifixo em minhas mãos, um símbolo de fé, de amor, de sacrifício. E como Marcelo havia distorcido tudo isso, usado a religião como uma arma, como um escudo para suas próprias falhas. Não é assim que funciona, Marcelo. Deus não é uma desculpa para machucar os outros. A fé não é um disfarce para a hipocrisia. Levantei-me, sentindo uma força que não sabia que existia em mim. Não era mais a Raimunda submissa, a esposa que aceitava tudo em nome de um casamento que só existia nas aparências. Você destruiu quem eu era, Marcelo. Me fez duvidar de mim mesma, da minha fé, do meu valor. Tudo em nome de um Deus que você mesmo não respeita. Pela primeira vez, vi medo nos olhos dele. Não medo de mim, mas medo de perder o controle, de perder a máscara que havia usado por tanto tempo. Se você sair por aquela porta, Raimunda, está indo contra a vontade de Deus. O casamento é sagrado, até que a morte nos separe. Apertei o crucifixo em minha mão até sentir a marca dele em minha palma. Então, coloquei-o sobre a mesa, ao lado das cartas que evidenciavam sua traição. Eu não estou indo contra Deus, Marcelo. Estou indo ao encontro dele. Do Deus verdadeiro, que não oprime, que não manipula, que não usa seu nome para justificar maldades. E com essas palavras dei o primeiro passo em direção à minha libertação. Um passo que custaria lágrimas, que enfrentaria o julgamento de uma sociedade que via o divórcio como um pecado imperdoável, que me faria questionar tudo o que acreditava. Mas também o passo que me devolveria a mim mesma, depois de tantos anos perdida no inferno, escondido por trás de um crucifixo. Saí de casa naquela noite com apenas uma mala pequena. Dentro dela, algumas roupas, a foto do meu pai já falecido e uma medalha de Nossa Senhora que havia pertencido à minha avó. Não levei nada que Marcelo tivesse me dado. Queria começar limpa, sem lembranças do que havia vivido. Fui para a casa da minha mãe, que ainda se recuperava da pneumonia. Quando me viu na porta com a mala na mão e os olhos inchados de tanto chorar, Dona Juraci não fez perguntas. Apenas abriu os braços como só mães sabem fazer e me acolheu no colo que tantas vezes havia me consolado na infância. "Acabou, mamãe", sussurrei entre soluços. Descobri quem Marcelo realmente é. Aquela noite foi a primeira de muitas em que não consegui dormir. Revirava na cama, pensando em como havia entregado minha vida, minha essência, minha identidade a um homem que vivia uma mentira. A cada hora que passava, mais claras ficavam as memórias de momentos em que ele me diminuía, me controlava, me afastava de tudo e de todos, sempre em nome de um Deus que ele mesmo traía com suas ações. Na manhã seguinte, fui à escola dar aulas como de costume. Precisava da normalidade, do afeto das crianças para não me afogar no turbilhão de emoções que me consumia. Mas logo percebi que não seria fácil. Taubaté era uma cidade pequena, onde notícias corriam mais rápido que o vento. Quando entrei na sala dos professores, os olhares e os sussurros me diziam que todos já sabiam. Ela deixou o marido. Dizem que ele é tão religioso,
Imagina, abandonar o lar assim. Teresa, minha antiga amiga que havia se afastado por pressão de Marcelo, foi a única que veio até mim. Sem dizer nada, me abraçou forte e sussurrou no meu ouvido: "Seja qual for o motivo, estou do seu lado, mundinha." Aquele abraço foi como um bálsamo. Talvez nem todos me condenassem. Talvez houvesse espaço para recomeçar. Mas estava enganada. O verdadeiro tormento começou no domingo. Mesmo sabendo do que enfrentaria, decidi ir à missa. Não permitiria que Marcelo também me roubasse minha fé, minha relação com Deus. Entrei na igreja São Benedito com a cabeça erguida, embora por dentro tremesse como vara verde. Os olhares me acompanharam até o banco onde me sentei, bem atrás, longe dos lugares de destaque que ocupava quando era a esposa do gerente do banco. Vi Marcelo na primeira fileira, cabisbaixo, com uma expressão de sofrimento tão bem ensaiada que quase acreditei nela. Até notei algumas senhoras da comunidade dando tapinhas solidários em seu ombro. Durante toda a celebração, senti-me julgada, condenada sem direito à defesa. O sermão do padre, coincidentemente, falava sobre a indissolubilidade do matrimônio. A cada palavra, era como se uma pedra fosse atirada em minha direção. Quando a missa terminou, saí rapidamente, tentando evitar confrontos. Mas na porta da igreja, Dona Ifigênia, a senhora mais respeitada da comunidade, me interceptou. "Raimunda, minha filha, que decepção! Um casamento é para a vida toda. Você fez votos diante de Deus." Engoli seco. Era a primeira de muitas condenações públicas que enfrentaria. Quis explicar, quis mostrar as cartas, revelar quem Marcelo realmente era. Mas algo me impediu. Não seria como ele. Não usaria a exposição como arma. "Dona Ifigênia, com todo o respeito, a senhora não sabe o que aconteceu no meu lar, dentro das minhas 4 paredes. Só eu e Deus sabemos." E segui o meu caminho, sentindo o peso do mundo nas costas, mas também uma leveza estranha no coração. A leveza de quem finalmente diz a verdade, mesmo que apenas para si mesma. Os dias que se seguiram foram de provação contínua. Marcelo não facilitou as coisas. Espalhou pela cidade que eu o havia abandonado sem motivo, que estava sendo tentada pelo demônio, que havia perdido o caminho da fé. Como gerente do banco, ele tinha influência, e logo sentiu o impacto disso. Pais de alunos começaram a questionar se eu deveria continuar dando aulas para seus filhos. Que exemplo estaria dando uma mulher que abandona o marido? Diziam. A diretora da escola, Dona Conceição, me chamou para uma conversa. "Raimunda, você sabe que te considero uma excelente professora, mas as reclamações estão aumentando. Alguns pais estão ameaçando tirar os filhos da escola se você continuar." Senti o chão sumir. A escola era meu único sustento, minha única conexão com a pessoa que eu costumava ser antes de Marcelo. Perder isso seria como perder meu último ponto de ancoragem. "Dona Conceição, por favor." Minha voz falhou. "Preciso desse emprego. Não fiz nada de errado. Apenas me separei de um homem que..." "Não precisa me explicar, mundinha." Ela interrompeu com gentileza. "Não estou te julgando. Só estou te avisando da situação." Saí dali arrasada, sem saber o que fazer. Foi quando encontrei Samira na calçada da escola. Ela esperava Pedrinho como sempre, mas ao ver meu estado, insistiu para que tomássemos um café. No pequeno café da esquina, entre lágrimas, contei tudo o que estava acontecendo. Como Marcelo estava destruindo minha reputação, como a cidade inteira parecia ter se voltado contra mim, como eu poderia perder meu emprego? "Raimunda", ela disse com firmeza, usando meu nome completo pela primeira vez. "Escute bem, você não está sozinha nessa luta. Eu passei pelo mesmo. A diferença é que fugi para São Paulo, recomeçando longe de todos que me conheciam. Mas você pode enfrentar isso aqui, de cabeça erguida." "Como, Samira? Ninguém acredita em mim." "Todos veem Marcelo como um homem íntegro, religioso. Então mostre quem ele realmente é, não por vingança, mas por justiça, por você mesma." Naquela noite,
Não consegui dormir pensando nas palavras de Samira. Seria justo expor Marcelo? Seria esse o caminho cristão a seguir? Ou deveria simplesmente aceitar as consequências da minha decisão e seguir em frente, confiando que o tempo traria a verdade à tona? A resposta veio no dia seguinte, de forma inesperada. Estava na feira comprando verduras quando vi Celina, a mulher da primeira carta que havia encontrado. Ela estava com o marido, um homem mais velho que parecia alheio à atenção que sua esposa demonstrava ao me ver. Depois de alguns minutos, Celina se aproximou enquanto eu escolhia tomates. Dona Raimunda, ela sussurrou, olhando para os lados. Preciso falar com a senhora. É sobre Marcelo. Marcamos de nos encontrar no final da tarde, em um banco da praça que ficava afastado dos olhos curiosos da cidade. Celina chegou nervosa, mexendo constantemente na aliança que usava, como se aquele objeto a lembrasse da culpa que carregava. Dona Raimunda, soube que a senhora se separou e também ouvi as coisas que Marcelo anda falando pela cidade. Não é justo. Ele não é quem aparenta ser. Eu sei, Celina. Encontrei suas cartas. E de outras mulheres também. Ela empalideceu, depois cobriu o rosto com as mãos, cedendo às lágrimas que provavelmente segurava há muito tempo. Me perdoe, por favor. Eu era jovem, insegura. Marcelo parecia tão seguro, tão respeitado. Ele dizia que seu casamento era apenas de aparências, que vocês não se amavam mais. Eu acreditei. Enquanto Celina falava, percebi que também havia sido vítima. Vítima da mesma manipulação que eu sofrera por anos, só que de forma diferente. Marcelo usara a religião para me controlar. Usara mentiras para conquistar outras mulheres. Não estou aqui para julgar você, Celina. Cada um carrega suas próprias culpas e arrependimentos. Dona Raimunda, Marcelo está difamando a senhora, dizendo coisas horríveis, que a senhora está possuída, que abandonou a fé. Não posso ficar calada vendo essa injustiça. Então, Celina me contou que não era a única. Havia um grupo de mulheres, pelo menos 5 que ela conhecia, que haviam se envolvido com Marcelo ao longo dos anos. Todas enganadas com as mesmas histórias, todas manipuladas pela mesma pessoa que se apresentava como um homem de fé inabalável. Queremos falar a verdade, limpar seu nome. É o mínimo que podemos fazer depois de tudo. Voltei para casa naquela noite, com o coração pesado, mas também com uma clareza que não havia sentido antes. O problema nunca fora minha fé, ou minha capacidade como esposa. O problema era o homem que havia usado a religião como disfarce para seus próprios pecados, que havia transformado o amor de Deus numa ferramenta de manipulação. No domingo seguinte, fui à missa preparada para o pior. Mas quando cheguei à igreja, algo havia mudado. Marcelo não estava em seu lugar habitual na primeira fileira. Os olhares que me seguiam não eram mais de condenação, mas de uma curiosidade diferente, quase solidária. Depois da celebração, o padre Anselmo pediu para falar comigo em particular. No pequeno escritório da paróquia, ele parecia desconfortável, mexendo nervosamente no terço que levava sempre nas mãos. Raimunda, minha filha, preciso lhe pedir perdão. Perdão, padre? Por quê? Por não ter visto o que estava acontecendo, por ter acreditado nas aparências. Várias mulheres vieram falar comigo nos últimos dias sobre Marcelo, sobre os pecados que ele cometeu enquanto se apresentava como um pilar de nossa comunidade. As lágrimas vieram sem que eu pudesse controlar. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio. Alívio por finalmente ser vista, por finalmente ter minha verdade reconhecida. O que aconteceu no seu casamento é entre você e Deus, Raimunda. A igreja não apoia o divórcio, como você sabe. Mas também não apoia a hipocrisia, a manipulação, o uso indevido da fé para oprimir. Saí da igreja naquele dia sentindo que um ciclo se fechava. Marcelo havia renunciado ao cargo no banco e, segundo rumores, planejava se mudar para outra cidade. As fofocas agora eram outras e meu nome começava a ser limpo. Mas a verdadeira libertação veio de dentro,
ao enfrentar meu maior medo, o julgamento, a condenação, a solidão, descobri uma força que não sabia que existia em mim. Uma força que não vinha de fora, de aprovação alheia ou de um casamento de aparências, mas de uma fé genuína e de um reencontro comigo mesma. Numa tarde de domingo, 2 meses depois da separação, visitei o pequeno cemitério da cidade, onde meu pai estava enterrado. Levei flores, como sempre fazia nos aniversários dele. Sentei-me ao lado do túmulo simples e, pela primeira vez em anos, conversei abertamente com ele. Pai, o senhor sempre dizia que eu era forte como o jequitibá do quintal da nossa casa. Lembra? Aquela árvore que resistia a todas as tempestades. Acho que finalmente entendi o que o senhor queria dizer. O vento balançou levemente as flores que eu havia trazido, como se fosse uma resposta silenciosa. Descobri que a verdadeira fé não aprisiona, não diminui, não apaga quem somos. A verdadeira fé é como água que nutre, não como fogo que consome. Ali, sentada sobre a terra vermelha de um pequeno cemitério do interior de São Paulo, encontrei a paz que havia buscado por tantos anos. Não era uma paz baseada em aparências ou na aprovação dos outros. Era uma paz que vinha de dentro, do reconhecimento do meu próprio valor, da minha própria jornada. Quando me levantei para ir embora, senti como se um peso imenso tivesse sido removido dos meus ombros. Não era mais a Raimunda submissa, a esposa perfeita que todos admiravam nas missas de domingo. Era simplesmente Mundinha, a mulher que havia enfrentado o inferno escondido atrás de um crucifixo e havia emergido mais forte, mais autêntica, mais próxima do Deus de amor em quem realmente acreditava. Já se passaram mais de 40 anos desde aqueles dias difíceis em Taubaté. Hoje, sentada na varanda da minha pequena casa em Santos, com o cheiro do mar misturado ao do café recém-passado, posso olhar para trás com a serenidade que só o tempo traz. Deixei Taubaté 1 ano depois da separação. Não por medo ou vergonha, já havia superado isso, mas porque precisava de um recomeço verdadeiro. Samira havia sido transferida para a agência do banco em Santos e me convidou para ir junto. "O mar cura tudo, Mundinha!" ela dizia com aquele sorriso que me devolveu a esperança. "E lá ninguém conhece sua história. Você pode escrever um novo capítulo." Foi difícil deixar minha mãe, que já estava idosa, mas minha irmã mais nova prometeu cuidar dela. E assim, aos 42 anos, peguei um ônibus para o litoral com 2 malas e o coração cheio de incertezas e possibilidades. Santos me recebeu como essas cidades praianas recebem os forasteiros, com uma brisa salina que parece limpar não só o rosto, mas também a alma. Consegui emprego numa escola pública do bairro Gonzaga, perto da praia. Era uma escola maior que a de Taubaté, com crianças de todos os tipos. No primeiro dia, quando me apresentei como professora Raimunda, uma menininha de tranças coloridas ergueu a mão e perguntou: "A senhora é casada, professora?" Senti um nó na garganta, lembrando de como essa pergunta havia sido importante na minha vida anterior. Mas então sorri e respondi com uma verdade simples: "Sou casada com os livros, com o mar e com a vida, querida." A resposta fez as crianças rirem, e naquele momento soube que estava no lugar certo. Nos primeiros meses, morei num quartinho alugado perto da praia. Nas manhãs de domingo, ao invés de ir à missa na igreja mais próxima, pegava uma cadeira de praia e sentava-me na areia para ver o sol nascer. Era minha forma de comunhão, minha maneira de conversar com Deus sem intermediários, sem interpretações distorcidas da sua palavra. Foi numa dessas manhãs que conheci Antônio, um senhor viúvo que vendia tapioca na praia. Ele tinha olhos tão azuis quanto o mar e mãos calejadas de quem trabalhou a vida inteira. Começamos a conversar sobre o nascer do sol, depois sobre livros, ele adorava Jorge Amado, depois sobre a vida. Antônio não era um homem religioso como Marcelo se dizia ser, mas tinha uma espiritualidade profunda, uma conexão com a natureza
e com as pessoas que me fazia sentir mais perto de Deus do que qualquer sermão de domingo. Ele respeitava meu espaço, minhas escolhas, minhas crenças. Nunca tentou me mudar ou me diminuir. Pelo contrário, parecia fascinado pelo que eu tinha a dizer, pelas histórias que contava, pelos sonhos que ainda alimentava, mesmo depois de tudo o que havia passado. Nos tornamos amigos, depois companheiros. Um amor diferente nasceu entre nós, sem cobranças, sem controle, sem a necessidade de usar o nome de Deus para justificar vontades humanas. Vivemos juntos por 22 anos, até que um câncer o levou. Foram anos de companheirismo, de respeito mútuo, de aprendizado constante. Não tivemos filhos, esse sonho já havia ficado para trás quando nos conhecemos. Mas tínhamos os sobrinhos dele, que me adotaram como tia, depois como avó postiça. Hoje, são eles que vêm me visitar nesta casa que Antônio construiu com suas próprias mãos, trazendo crianças que me chamam de Bisa, mesmo sem nenhum laço de sangue. Samira continuou sendo minha amiga por todos esses anos. Seu filho Pedrinho, aquele menino que dizia querer ser professor como eu, formou-se em pedagogia e hoje dirige uma escola em São Paulo. Sempre que vem visitar a mãe, passa aqui para tomar um café, me mostrar fotos dos projetos educacionais que desenvolve, me fazer sentir que de alguma forma contribuí para o caminho que ele escolheu. Quanto a Marcelo, soube que ele se mudou para o interior de Minas Gerais depois do escândalo em Taubaté. Casou-se novamente com uma moça bem mais jovem. Não sei se mudou, se aprendeu com seus erros, se encontrou um caminho melhor. Torço para que sim. Não guardo rancor. Isso seria como tomar veneno esperando que o outro morresse. Aprendi que perdoar não significa esquecer ou justificar o que aconteceu, mas sim libertar-se do peso do ódio e da amargura. Minha mãe, Dona Juraci, viveu até os 92 anos. Nos últimos anos de sua vida, veio morar comigo em Santos. Era engraçado vê-la, já tão velhinha, descobrindo o mar pela primeira vez, sentando na areia com aquele vestido florido e o terço sempre nas mãos. Ela nunca abandonou sua fé tradicional, mas aprendeu a respeitar meu jeito diferente de vivenciar a espiritualidade. Deus não está só nas igrejas, filha, ela me disse um dia, olhando para o horizonte onde céu e mar se encontram. Ele está onde há amor verdadeiro. Essa talvez tenha sido a maior lição que aprendi em toda essa jornada. A fé verdadeira não aprisiona, não julga, não diminui. Ela liberta, acolhe, expande. Não precisa de crucifixos ostentados como troféus, nem de palavras bonitas ditas no altar. Precisa de ações, de respeito, de amor genuíno, por si mesmo e pelos outros. Olhando para trás, para aquela jovem mundinha que acreditava que o amor era submissão e que a perfeição cristã significava anular-se, sinto uma ternura infinita. Queria poder abraçá-la e dizer que vai ficar tudo bem, que há um caminho melhor, que Deus é muito maior do que as caixinhas onde os homens tentam colocá-lo. Mas não posso mudar o passado. O que posso fazer, e faço todos os dias, é compartilhar minha história com quem precisa ouvir. Com a jovem vizinha que sofre em silêncio num casamento abusivo, com a senhora do grupo de artesanato, que ainda se culpa por ter se divorciado 30 anos atrás, com qualquer pessoa que use a religião como motivo para diminuir-se ou para aceitar ser diminuída. O tempo me deu rugas no rosto e prata nos cabelos, mas também me deu sabedoria para distinguir entre fé verdadeira e manipulação, entre amor genuíno e controle disfarçado de cuidado, entre submissão por medo e entrega por confiança. Hoje, aos 86 anos, sento nesta varanda todas as manhãs para ver o sol nascer sobre o mar. Tenho uma mesinha onde escrevo poemas simples sobre a vida, o amor e as pequenas belezas do cotidiano. Tenho meus livros, meus amigos, minhas lembranças, as doces e as amargas, porque todas fazem parte de quem me tornei. E tenho paz. Uma paz que não vem de aparências,
nem de aprovação alheia, nem de seguir regras impostas por outros. Uma paz que vem de dentro, do reencontro comigo mesma, da certeza de que minha jornada, com todos os seus tropeços e desvios, valeu a pena. Às vezes, quando o sol se põe tingindo o céu com tons de laranja e rosa, penso em como a vida é semelhante a esse espetáculo diário. Há momentos de escuridão, de nuvens pesadas, de tempestades que parecem não ter fim, mas sempre, sempre o sol volta a brilhar. E quando ele renasce, depois da noite mais longa, traz consigo a promessa de um novo dia, de novas possibilidades, de novos recomeços. Fui destruída por um marido católico que escondia o inferno atrás de um crucifixo, mas me reconstruí, peça por peça, com a mesma fé que ele tentou distorcer. E nessa reconstrução, descobri uma verdade que carrego como um tesouro. O verdadeiro amor, seja de Deus, seja dos homens, nunca machuca, nunca diminui, nunca aprisiona. Ele só liberta, só eleva, só faz crescer. Se essa história tocou seu coração como tocou o meu ao relembrá-la, compartilhe-a com alguém que talvez precise ouvir que existem recomeços possíveis mesmo depois das noites mais escuras. Porque às vezes tudo o que precisamos para encontrar coragem é saber que não estamos sozinhos em nossas lutas, em nossas dores, em nossos recomeços.